Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. número 29. O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o Al Masculina, com produção da Cotonizio Podcasts. Nosso intuito aqui é discutir aspectos do cinema e o impacto que ele tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, acessem culturadoria.com.br, almasculina.com.br e esquemanovo.com.br. E claro, para vocês serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema Etc. na sua plataforma ou nas suas plataformas de podcast prediletas e fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema Etc. nas redes sociais, @podcast Cinema Etc. no Instagram e no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do Cinema Etc. conta com Carol Braga. Uma grande satisfação estar com vocês, meus queridos amigos, aqui hoje. Fernanda Ribeiro. Gente, é uma grande satisfação. Quem tá falando com vocês aqui é o pó, porque a Fernanda é só o pó. E Paulo Azevedo. Ohayou gozaimasu, boa noite, boa tarde, bom dia, comunidade, porque eu não vou ceder ao cansaço de tio Vânia. Muito bem, Paulinho já deu o tom do episódio de hoje, mas antes da gente chegar lá, o nosso último episódio é Previously on Cinema Etc. Fizemos ali as nossas previsões do Oscar e cá entre nós acertamos praticamente tudo, né? Até porque não tinha muita surpresa, né? Mas aí veio a cerimônia do Oscar. E se você é um dos que estava presente na live que nós fizemos no domingo à noite durante o Oscar, muito obrigado por sua presença, por seus comentários e vocês devem ter notado que alguns integrantes da live estavam levemente alcoolizados. Era meu aniversário, James. Eu estava ali de plantão no meu aniversário. Eu tava fazendo companhia pra ele, gente. É claro que a gente precisava disso, dessa festa. E a gente precisava de álcool. A gente precisava de álcool pra te gongar, James, porque Duna tava ganhando tudo. Eu e a Carol tava pé da vida. Mas a gente já tinha falado disso aqui antes, gente. Não foi surpresa. Entre nós, precisava de álcool mesmo pra aguentar, a cerimônia, 2, pra ficar acordado durante a cerimônia, né? Porque aqui, vocês bem sabem, o horário é horário brasileiro de verão, 5 horas depois de Los Angeles. Mas aí veio todo o Oscar, a gente nem comentou aqui o Oscar, eu acho que não cabe a gente 2 semanas depois ficar aqui falando dos vencedores e tal. Mas eu vou fazer 2 perguntinhas muito capciosas pra vocês. As respostas podem ser curtas ou longas, vocês decidem. Ou grossas, ok? Pergunta número 1. Vou fazer as 2 e aí vocês respondem as 2, tá? São perguntas assim, vamos lá. A gente pode escolher quem responde primeiro também? Pode também. 1. O que será do Oscar nos próximos anos? E 2, o que será do cinema nos próximos anos a partir desse Oscar? Quem começa? Eu vou começar, gente, porque eu tô de saco cheio dessas 2 perguntas aí. Vou dar voadora, dei voadora nas perênias, vou dar voadora aqui. Por favor. Porque eu não tô agarrando nenhum palitinho de coxinha na minha garganta, gente. A primeira coisa que eu acho assim, do Oscar, se for seguir essa linha de terror psicológico, de bullying, de busca da audiência a qualquer preço, com aquelas piadas sem graça, dando abertura pra terror na internet, essas coisas, vai cair, porque ninguém aguenta isso mais. Segunda pergunta é dos filmes, o que vai ser do cinema? O que será do cinema? O cinema vai continuar bombando, o cinema é maravilhoso, o cinema é muito mais que o Oscar, gente. Aquilo ali é uma pataquada americana e o cinema é muito mais do que isso. Inclusive, hoje a gente vai falar de um filme que pra mim era o favorito. Pronto, falei, tô leve. Paulinho deu as respostas curtas. Alguém vai se aventurar nas respostas longas? Eu vou na resposta grossa. Foda-se o Oscar. Viva o cinema. Curta e grossa. Olha, eu não sei se eu vou me arriscar na resposta longa, não, porque eu sou tradicionalmente mais objetiva.
Mas eu acho que o episódio, né, esse episódio 2022 do Oscar é uma mancha muito triste, assim, né, na história dessa premiação. Então eu acho que sempre a gente vai lembrar de 2022 como o ano, talvez, né, que o Oscar mostrou no palco o sintoma da sociedade atual, porque pra mim é isso, o que aconteceu ali, é lamentável de todos os lados, assim. Não acho, assim, que seja essa questão do humor, né, do Oscar, não é novidade, sempre foi esse tipo de humor. Não foi a primeira vez que teve, né, esse tipo de piada sem graça, porque na minha opinião não tem graça nenhuma. E no domingo eu estava falando desde o início. Essas piadas estão sem graça, eu não vejo graça nesse humor americano. Velho. Então, e aí você vai vendo, assim, aqui a imbecilidade do mundo, né, assim, porque se essas piadas continuam fazendo sentido numa cerimônia, numa festa que é pra ser de glamour, que pra mim o Oscar é glamour, e eles começam a colocar cada vez mais essas piadas, cada vez mais sem graça, então, assim, não vai dar certo, não vai ser uma piada que vai segurar a audiência, mesmo porque a audiência, ela não é uma audiência só de televisão. Isso que eu acho que depois que eles anunciaram certas notícias aí, eles já estão mudando, já estão olhando para outros lados. Então eu acho que esse episódio é um episódio muito triste na história do Oscar. E eu acho que, assim como o Paulo falou, eu acho que o cinema não vai acabar nunca, assim. Acho que viva o cinema, viva as histórias, viva a delicadeza das histórias. O filme que a gente vai falar aqui hoje é disso, né? É sobre isso, não tem nada a ver com o episódio que aconteceu. E eu sou desse time aí, viva o cinema. Muito bem. Eu vou tentar ser rápido aqui também. O que será do Oscar nos próximos anos? Se eu soubesse, eu já estaria mandando o meu currículo para ser contratado como produtor e diretor das próximas cerimônias. Ninguém sabe o que será do Oscar nos próximos anos e eles têm um senhor pepino nas mãos. Por quê? Vai falar que assim, a cerimônia toda deu errado? Não, algumas coisas até deram certo, né? Não vou falar de Slap, não vou falar de Will Smith, não vou falar de nada disso. Mas é nítido que eles estão, não só nessa cerimônia, mas há algumas cerimônias, tentando. Eles estão tentando achar um caminho pra cerimônia. Porque assim, Carol falou muito bem dessa história do Oscar tá se expandindo e engajamento em Twitter e tal. Mas a gente sempre tem que lembrar que esta cerimônia em si, que a gente assistiu ali, transmissão pela TV, isto só existe porque existe uma emissora chamada ABC, que tem contrato com a academia até 2025, 2026, não sei. E a ABC é que manda, gente. Se não tiver audiência, se não tiver anunciante disposto a botar dinheiro ali nos intervalos da ABC, foda-se a TNT, foda-se a Globoplay, é a ABC que conta. Se não tiver dinheiro, não rola a cerimônia desse jeito. Então, muita gente já está dizendo que para o Oscar retomar, a cerimônia do Oscar, retomar sua fase áurea e se voltar para o cinema, uma das soluções é, depois que a ABC acabar o contrato, ir para a TV fechada ou ir para streaming, o que seria uma senhora mudança. Já existe essa conversa, mas o fato é que para os próximos anos eles ainda vão continuar tentando, colocando número musical, tentando trazer alguém de filme de bilheteria para o palco, para chamar audiência, porque aquelas pessoas ali entregando prêmio e recebendo prêmio não dá mais audiência, tá provado isso. Eu queria resgatar uma coisa da nossa live etílica. Muito bem. Do Oscar. Gente, a revolução é amorosa, é delicada, é outra vibe. Sabe assim, tira o Anthony Hopkins lá da fazendinha dele na Europa. Sabe assim, bota Al Pacino, Coppola e De Niro no palco. Sabe assim, Liza Minnelli, talvez na última aparição pública dela, é disso que a gente tem que reverenciar. São dessas pessoas que é feita as histórias, que é feita as marcas no tempo, o relato do tempo. E eu fico muito triste que a gente dê audiência e todo mundo hoje em dia tem uma opinião sobre tudo, assim, numa profundidade de 140 caracteres, que você fala assim, não precisa ter opinião sobre tudo não, porque tudo é complexo.
E o Oscar ganhar essa audiência da Atena é muito deprê. Agora, pois é, eu vou falar uma coisa aqui, não me entendam errado, tá? Tudo isso que a gente tá falando, a gente é que gosta. Porque o Oscar precisa da audiência da Atena, e isso é que é a merda da história. Ele precisa de dar milhões e milhões e milhões e milhões ali de espectadores pra subir nos números e pra no ano que vem a ABC conseguir vender patrocínio. Gente, a lógica é essa, e não é diferente disso. Mas quem no final das contas vai manter o cinema vivo somos nós. Somos nós. Aí vem a segunda pergunta. O que será do cinema nos próximos anos, a partir desse Oscar? Somos nós. Gente, o cinema vai continuar sendo comercial, vai continuar sendo uma indústria, né? E a gente vai continuar tendo o cinema... Eu acho que eu falei isso no episódio passado, né? Existe filme e existe cinema, né? Cinema é isso que a gente vai falar hoje aqui. Filmes... é o que a gente vai ver ali é o blockbuster do momento, é o Homem-Aranha, é a Marvel e tal. É a grande indústria que movimenta isso, que cabe todo mundo, não é? O Oscar é cinema. Só que para o Oscar ser cinema, ele tem que se encontrar ainda. O Oscar, assim, a cerimônia, né? Ele tem que se encontrar ainda. Ele tá tentando trazer filmes com audiência, mas não consegue. Ao mesmo tempo em que ele tenta... será que o Homem-Aranha não consegue uma indicação? Não, aí vão lá os votantes e colocam esse filme que a gente vai falar sobre ele hoje aqui. Quer dizer, ao mesmo tempo em que eles tentam puxar para um lado... a academia, os votantes da academia, puxam pro lado que acaba interessando. Então esse cabo de guerra é que vai dar o tom das próximas cerimônias dos próximos anos e vai ser interessante a gente ver isso acontecer, hein? Ô, Jamie, Eles é que eu lutem. não acho que o Oscar é só... Claro que a cerimônia é a coroação do Oscar. Mas eu acho que, igual, não teve cerimônia do Globo de Ouro, a gente continuou falando do Globo de Ouro. A gente aqui, né? Não, mas... Porque o Globo de Ouro morreu, né? Inteira. Não, mas a internet inteira continuou falando. Então, assim, eu acho que a gente precisa... Se essa rede de televisão não quiser continuar fazendo, vai ter um monte de gente que vai querer transmitir o Oscar de outro jeito. Transmitir, né? Mas, por exemplo... Ou promover, o ou streaming, fazer... eu acho que é uma saída. Eu acho que é uma saída. A gente tem que lembrar que a ABC é da Disney. Então, por que não... jogar o Oscar no ano que vem pro Disney Plus ou pro Star Plus, né? Como a Globo fez aqui no Brasil. Não faz diferença, James. Pois é, pra mim, pra você, não vai fazer a menor diferença. Pra ABC vai. Ela não vai ter esse pepino na mão. Ela vai estar direcionando aquilo ali pra dentro de um serviço de streaming que já é pago. Pode até ser gratuito, não sei, né? Mas... para um público focado. Ela não vai ter a obrigação de atingir a audiência de milhões. Né? Ela vai ter a obrigação de atingir quem ela quer. O que a Globo fez esse ano, gente? A Globo tem muito mais interesse no BBB. O BBB é o produto de maior faturamento da Globo, a maior audiência do ano. Eles não vão tirar o BBB pra colocar a cerimônia de Oscar. O que eles fizeram? Jogaram no Globoplay. Só assistiu quem quis. Foi lá, apertou o play e pronto. Mas não tem a obrigação. É o tempo. Nosso tempo hoje esse. É 1 milhão de conteúdos pra gente. Sim, é isso aí. Eu acho que a saída... também acho que a tendência é essa. Na minha cabeça, esse é o caminho. É nichar, gente. É nichar. Você nichar. vai... Igual a gente tá falando, pra um podcast de cinema. Entendeu? Galera que não gosta de cinema, ou que gosta só de blockbuster, não vai escutar a gente. Não vai. Vai escutar a gente quem tem os mesmos interesses que a gente, entendeu? Podcast já faz isso perfeitamente bem, então isso aí. A tendência é essa mesmo. A tendência é essa. Então, se você gosta de cinema, atenção, cinema mesmo, chegou a hora da gente falar daquele filme que eu já tinha falado aqui há alguns episódios. Sempre foi o meu predileto desta temporada. Estamos falando do filme japonês Drive My Car, que tem o título em inglês de propósito. Eles queriam, inclusive, usar a música, né, dos Beatles, mas quando viram quanto que ela custava, desistiram. É verdade, é isso mesmo. Filme dirigido pelo Ryusuke Hamaguchi, que foi indicado ao Oscar de melhor diretor, com o roteiro dele e de Takamasa Oe. Vou gastar o meu japonês hoje aqui, hein, gente? Com Hidetoshi Nijishima, Toko Miura e Masaki Okada. Drive My Car é adaptado de um conto
de Haruki Murakami. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele. E qual é a trama do filme? O filme segue duas pessoas solitárias que encontram coragem para enfrentar o seu passado. Yusuke Kafuku, que é o personagem do Nijishima, é um ator e diretor de sucesso no teatro, casado com Oto Reika Kirishima, uma mulher muito bonita, porém também uma roteirista com muitos segredos, com que divide sua vida, seu passado e colaboração artística. Quando Otto morre repentinamente, Kafuku é deixado com muitas perguntas sem respostas de seu relacionamento com ela e arrependimento de nunca conseguir compreendê-la completamente. 2 anos depois, ainda sem conseguir sair do luto, ele aceita dirigir uma peça no teatro de Hiroshima, embarcando em seu precioso carro Saab 900. Lá ele conhece e tem que lidar com Misaki Watari, personagem da Toko Miura, uma jovem chofer com quem ele tem que deixar o carro. Apesar de suas dúvidas iniciais, uma relação muito especial se desenvolve entre os dois.Esse filme tem Metacritic 91% de aprovação da crítica, no Rotten Tomatoes 97% e no Letterboxd 4.2. Foi um dos queridos do ano passado, virada para esse ano, da crítica mundial. Ganhou 1 milhão de prêmios, tem até uma lista aqui dos prêmios que ele ganhou. Ganhou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, o Oscar de melhor filme estrangeiro, o BAFTA de melhor filme estrangeiro, National Society of Film Critics Awards de melhor filme estrangeiro, e por aí vai. O Independent Spirit ganhou. No Japão, gente, na Japan Academy Prize, ele ganhou tudo. Melhor ator, melhor filme, estreante do ano, fotografia, mixagem, ganhou o filme do Critics' Choice. Eu brinco que esse diretor tá tipo Galo, né, gente? Ele ganhou tudo, né? O diretor. Que um outro filme dele ganhou o Festival de Berlim e ele ganhou talvez o prêmio mais importante de todos esses que você falou, James. É o prêmio que Drive My Car ganhou no Festival de Cannes. Isso. Quem é Ryusuke Hamaguchi? Um novato. Dá pra dizer que é um novato, né, desse circuito. Mais conhecido pelos filmes Drive My Car e Roda do Destino, que é o outro filme que o colocou no circuito, né? Hamaguchi trabalhou por um tempo com filmes antes de ir para o curso de filmes na Universidade de Tóquio das Artes. Seu filme de 2008, Passion, foi selecionado para a competição Tokyo Filmex. Tempos depois, trabalhou com um documentário sobre o tsunami de 2011, que atingiu o país, sendo selecionado para outros prêmios. Antes de competir em Cannes, Hamaguchi trabalhou já no seu próximo filme chamado Happy Hour, e foi seguido por Asako 1 e 2, que competiu pela Palma de Ouro em 2008. Roda do Destino, ele ganhou o Urso de Prata em Berlim, e aí veio o Drive My Car. E aí eu falei do Haruki Murakami, que muita gente não conhece, é um escritor e tradutor japonês. Sua obra já é traduzida para mais de 50 idiomas, já tem inúmeros prêmios como o World Fantasy Award, Frank O'Connor International Short Story Award, Prêmio Franz Kafka, Prêmio Jerusalém. Seus trabalhos mais conhecidos são Caçando Carneiros, Norwegian Wood, mais uma música dos Beatles aí, Crônica do Pássaro de Corda, Kafka à Beira-Mar e 1Q84. Ele já traduziu do inglês para o japonês obras de Raymond Carver e Salinger, e suas obras são... ele é influenciado por escritores ocidentais como Chandler, Vonnegut, passando por Richard Brautigan. Suas obras são frequentemente surrealistas, melancólicas e fatalistas. Tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, hein? Marcadas por um estilo kafkiano, com temas recorrentes como alienação e solidão. Stephen Poole, do The Guardian, já elogiou Murakami dizendo que trata-se de um dos maiores romancistas vivos. Todo esse pedigree culminou em Drive My Car. Quem quer começar falando de Drive My Car? Principalmente assim, como é que bateu esse filme pra vocês quando vocês assistiram da primeira vez? Eu já vi 2, né? Eu acho, gente, que tem uma coisa aí, independente, primeiro que já fala assim, filme japonês, eu tenho certeza que metade da audiência falou, tô fora, parei aqui. Não, continue com a gente, vem com a gente, bobinho, bobinha. Continue porque esse filme, ele fala de temas universais, como a dor da perda, como a tentativa de comunicação,
O roteiro que, infelizmente, perdeu pro Coda, que é uma adaptação de um filme francês, isso eu não entendi do Oscar até agora, era meu favorito, assim, porque ele consegue misturar tanto esse conto quanto outro conto do Murakami e ainda trazer Tilvânia, que é uma das pérolas do cinema, uma das pérolas do teatro mundial. Foi uma das primeiras direções do Stanislavski, que é o pai do teatro, e que fala muito dessas coisas que a gente deixa de fazer na vida, à espera de um grande acontecimento, assim, enquanto a vida já está acontecendo, né? Tem 1000 analogias que esse filme faz de uma forma muito sensível. Eu vi um podcast falando sobre a não pornografia que os orientais, em geral, têm na cultura, que não é tudo exposto, né? E ali a gente vai vendo os personagens, as situações acontecendo na sua frente, e você fala assim, meu Deus do céu, quanta riqueza e quantas camadas tem nesse roteiro, nessa história, e como esse cara amarra uma peça que fala do tempo passado, né? Do tempo que você deixou a vida acontecer, de uma forma muito potente, com um elenco deslumbrante, assim. Eu gosto muito de algumas coisas. Gosto muito do filme como um todo, mas assim, quando eu penso em Drive My Car, os silêncios me emocionam, sabe? Muito as coisas que, quando eles não falam nada, só deixa só tá dentro do carro, ouvindo, né? E deixando as coisas. Enfim, deixando a vida. Deixando a vida passar. Isso. Não, mas não é assim passivo, né? Não, assim, não é passivo. É isso que eu acho que é muito legal. Como é que ele consegue fazer isso e deixar o espectador ativo, assim, olhando, tentando entender e tentando decifrar as coisas que estão ali naquela cena. E são muitas sutilezas, assim. O carro em si, ele é um dispositivo que ele me toca muito, a cor do carro. Né? Essas coisas são detalhes e que você vai vendo que ele vai compondo como se fosse quase uma pintura. Mas eu acho que o Drive My Car, ele requer de você, a gente tá falando da audiência da Atena, né? E eu acho que ele requer da pessoa que vai ver esse filme, se você não viu e vai ver, né? Depois de tudo isso, ele requer uma paciência, um tempo que a gente não tem ou acha que não tem. Então você precisa estar muito disposto, é uma virada de chave, é um ensinamento, porque é uma outra cultura, é um outro jeito de mostrar do sexo ao afeto. Se você for comparar com a nossa vida latina, com a nossa vida potente, o choro, o escândalo, o abraço, o machismo, toda aquela história toda, você vai olhar aquilo ali e vai falar, peraí, tem alguma coisa me incomodando, porque é um ritmo diferente, é um outro jeito de encarar a vida. Apesar do que eu acho que pessoas que passam por luto e que demoram um pouco a aceitar o luto, a aceitar a vida, a aceitar viver de fato, isso em qualquer cultura. É muito interessante ver como o Drive My Car tratou isso, como o Japão trata isso, como os japoneses tratam isso. Tem uma cena, né, em que os dois estão lá num templo. Até a música que eles tocam ali daquele tempo é muito diferente. Incomoda. Você olha e fala, aquilo ali é o quê? Aquilo ali é caricato? Não, aquilo ali é... Porque durante muitos anos, né, gente, a gente teve uma dualidade em relação ao Japão. Ou eles eram mostrados de uma forma muito caricata, muito ingênua, muito bobinha, ou eram mostrados de uma forma muito guerreira, muito aguerrida, muito... E quando você pega a vida ali real, né, de pessoas reais, de uma coisa que a gente não está acostumado, é um privilégio nosso ter a oportunidade de entrar em contato com uma outra cultura dessa forma. E o Murakami, que é o autor do livro, quando você pega algum livro dele,
você já sente esse estranhamento. Porque é um outro ritmo, é uma outra história. Então eu acho que Drive My Car, ele me cutucou nessas coisas, sabe? E para finalizar, eu achei muito interessante a história ter uma similaridade com Tio Vânia. Ele fazer essa... Achei, inclusive, muito ousado, porque Tio Vânia, para quem não está familiarizado com teatro, é difícil, inclusive, entender ali qual é a importância de Tio Vânia, que é, inclusive, um espetáculo russo. Não é japonês, é um espetáculo russo. É um clássico do teatro mundial, mas é russo, né? Então, assim, além de tudo, ainda tem essa camada de falar, olha, o questionamento humano, né, de várias coisas que perpassam a nossa vida, ele passa pelo brasileiro, ele passa pelo russo, ele passa pelo japonês em qualquer época da vida. Então, eu acho que eles conseguiram, né, condensar tudo isso aí, mas prepare-se para ir desarmado, com tempo, porque é um filme longo para os nossos padrões hoje, né? Muito sem paciência, muito sem tempo. É um filme longo, é um filme não é arrastado, mas é um filme que você precisa ali ter as pausas, ter paciência. Precisa ter presença, né? É curioso que vocês falaram várias coisas aí bem que eu até ia falar aqui, mas é curioso como que a primeira vez que eu assisti o Drive My Car, eu acho que eu vi nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Eu tava sozinho, em casa, à noite, telefone desligado, né? Foi no fim do ano isso, né? E eu assisti o filme de uma vezada só, completamente imerso. Isso, no caso desse filme, a gente não falou, é um filme de quase 3 horas, 3 horas de duração. Isso, no caso desse filme, faz toda a diferença, gente. A gente tá acostumado, e aí é uma crítica a nós e a nossa maneira de consumir conteúdo. A gente consome muito conteúdo fazendo outras coisas, né? Você tá vendo um filme, você tá vendo uma mensagem no celular e não sei o quê, e às vezes até segunda tela assistindo uma outra coisa, mas ao mesmo tempo você tá de olho na TV e tal. Não dá pra ver Drive My Car dessa forma, definitivamente. Porque o Drive My Car não é um filme de grandes acontecimentos. Talvez o grande acontecimento do filme tá até na sinopse aqui, que é a morte da Otto, né? Depois, é um filme que vai, minuto a minuto, te colocando na mente daquele personagem, daqueles personagens, mas principalmente o protagonista da história, né? E você vai tentando fazer esse quebra-cabeça que ele tá tentando também. Qual é o quebra-cabeça dele? É o quebra-cabeça do luto. Como passar por esse luto, e o filme tem esse salto de 2 anos na história, né? Então, 2 anos depois, ele ainda tá vivendo esse luto, mas de uma forma, ele tá olhando pra trás, tentando entender o que aconteceu no relacionamento dele com a Otto, como era o relacionamento dele e por que isso os levou, ou no caso, o levou até aquele momento. E eu acho que tem algumas coisas tão simbólicas que eu só fui pegar da segunda vez que eu assisti. Uma delas é a questão da linguagem. A história dele fazer o Tio Vânia, né? Ele encenar a Tio Vânia em várias línguas e ali naquele trabalho que ele tá fazendo ali em Hiroshima, você tem atores falando várias línguas e se entendendo, né? Isso me intrigou muito. O que ele tá querendo dizer com essa história das várias linguagens? Talvez seja ele tá tentando utilizar essas linguagens para ele conseguir se comunicar de novo, para ele conseguir externar esse sentimento dele, tudo que tá preso ali dentro dele, que é o clímax do filme, né? Que no final das contas é o clímax do filme, ele e a menina lá naquele terreno, né? E ali ele externa tudo, ali ele acaba externando e ela também. E a personagem dela também é interessantíssima. Aliás, é um filme só de personagens interessantes, não tem uma personagem que você fala assim, esse é meio pra lá. Adoro o galã.
O galã é sensacional, porque é um cara que teve o tempo todo rondando ele, né, o personagem principal, o tempo todo rondando e tinha um caso lá com a mulher, mas ele parece que ele quer, ao mesmo tempo que pedir desculpa, ele quer ser o outro. Eu acho que ele quer se espelhar nele. James, não vai dar spoiler, James. Tô tentando não dar spoiler, né? Ele tá tentando se espelhar. Agora, a personagem da menina, a Drive My Car, a motorista, né? Eu acho ela sensacional. Talvez seja a grande personagem, porque é uma personagem que é um pouco como ele, né? Ela tem aqueles segredos guardados, ele tem aqueles sentimentos guardados ali, e ela não tem uma oportunidade de externar, e ela encontra nele, né, essa oportunidade de externar, e eles têm essa troca, que é uma troca, assim, totalmente improvável, né? Uma troca improvável entre aqueles dois personagens. Duas pessoas que, se não fossem nessa situação, jamais se encontrariam, jamais teriam uma troca, se encontram, tem essa troca e um motiva o outro a sair, a externar e a colocar todo esse sentimento pra fora. É um filme que tem essa história do luto permeando todo o filme e é o ponto central da história, né? Mas que tem tantas pontas que você pode puxar que estão ali pra serem amarradas, que eu acho que 2 vezes, inclusive, são... É pouco pra você pegar isso tudo. Sabe o que eu queria? E eu queria que o Paulo falasse sobre isso. Sobre o corpo dos personagens. Porque o James mencionou da atriz, né? Eu não vou saber falar o nome dela. Eu achei o corpo dela, a forma como ela construiu o personagem dela no corpo, muito interessante. Eu queria que você falasse disso, Paulo. O nome dela é Toko Miura, a atriz. Ela é cantora também, super bombada no Japão. E a personagem é a Misaki Watari, que é uma menina que é contratada para dirigir para esse cara, que é um diretor que está lidando com esse luto que a gente já falou aqui na sinopse. E eu acho que tem uma coisa da cultura dos atores japoneses, que vem do kabuki, do butô, de uma série de tradições aí, que coloca a gente num outro patamar. E eu acho que assim, a gente fala de outra cultura, mas a gente é completamente colonizado no olhar sobre a cultura americana, como se fosse nossa, assim. É um filme que eu nem consegui me emocionar tanto, porque eu acho que tem um quebra-cabeça de um diretor, roteirista, de 43 anos, esse cara tem 43 anos, fazendo um filme... Ressalta isso, 43 anos. Gente, eu fiz 44 no Oscar desse ano. Eu não tô indicado ao Oscar, nem o SATED eu ganhei, gente. Então, acho que assim, a forma como ele consegue misturar em determinados momentos e ultrapassar a questão do luto para falar de passagem do tempo, de comunicabilidade, como o James trouxe aqui, essa coisa de que a linguagem às vezes não precisa ser verbal, que é isso que o filme trata também, ao ponto de colocar uma atriz muda em cena, né, que foi uma tônica aí do Oscar esse ano, essa possibilidade de ver outros universos e outras linguagens. Me emocionou muito em determinado momento do filme perceber o que era ficção e o que não era naquela trajetória dos personagens, né? Ele é um diretor que tem esse carro como um baú de memórias, é um carro antigo que no início do filme te confunde qual época em que ele se passa, até que chega um celular e eu falo, é os dias de hoje, e até chegar no momento da pandemia, que é um luto universal, planetário, né, gente? Uhum. E isso dele ser, né, dele ouvir em fitas cassetes as falas de Tio Vânia, né, que ele dialogava ali, é um jeito de memorizar e construir o personagem, que também é um jeito de conexão com essa mulher, né, assim, ele já sabe essa peça de trás para frente. Inclusive queria aqui trazer meus clássicos dados, que a gente está falando muito do Tio Vânia. Eu acho importante a gente falar que o Tio Vânia, gente, foi escrito por Anton Chekhov no final do século XIX, e é uma trama protagonizada pelo Tio Vânia, que é um cara frustrado com a própria história, que se sente velho e arrependido por não ter realizado grandes coisas na vida. E a partir dessa peça, a gente vai conhecendo a trajetória dele, mas não só dele, mas como vários personagens dessa trama, e é muito comum na obra do Chekhov, personagens que viram o tempo passar e não realizaram aquilo que queriam. E nisso o envelhecimento acontece, vai criando uma melancolia que é muito típico de quem não lida com o luto.
E o que eu acho mais interessante no filme, que eu ouvi num outro podcast do Guilherme Fati, ele falando sobre luto, ele falando que o luto, ele precisa acontecer de uma forma coletiva. E à medida que esse personagem encontra essa motorista para ambos lidarem com os próprios lutos... E até os atores da muito- peça, né? E até os atores da peça, né? E até os atores da peça. Ele usa aquilo como uma forma de exorcizar esse luto também. E é tanto detalhe nesse filme que outra coisa que me passou batido na primeira vez e na segunda me deu esse clique é a história dele fazer isso em Hiroshima. Nada é à toa, né? Nada é à toa, James. Eu só queria fazer um parênteses aqui cômico, gente, que falar da duração desse filme eu já fico pé da vida. Porque Duna tem 2 horas e 35, com a sensação térmica de 10 temporadas de The Crown. Entendeu? Homem-Aranha tem 2 horas e 30 e tantos. Sensação térmica de The Office inteira. Entendeu? Então, assim, falar que esse filme é um épico e todo mundo chama atenção pra duração, a povo maratona série, gente, me poupa. É porque é 3 horas num ritmo muito lento. Isso. Porque é o ritmo, né? É o ritmo. E Duna, Fernanda? E Duna? Duna eu Nós cheguei a dormimos meia na meia hora. hora. Mas o Duna Cheguei nós meia não hora. chegamos no ritmo, nós não conseguimos avançar. Vocês nem começaram, né? Meia hora nem começar. Não, o Duna, 2 minutos de filme, eu já tava gogando figurinha na cara do ator. Gente, aí como Duna, é que continua? em 2025, Como é que quando continua? o planeta... 2025, quando o planeta acabar, a gente vai estar fazendo Isso piada aí. de Duna aqui, Vai. tá? 2025 não, quando tiver o Duna 2, nós vamos falar dele aqui, hein? Não, querido, a ONU falou esses dias que se não acabar a emissão de até CO2, 2024. vai acabar. Ah, tá. Vai ser uma grande Duna, o planeta. Né? Vai. Tá. Mas aqui, eu queria voltar à história de Hiroshima. Eu fiquei viajando nessa história de Hiroshima, porque, assim, nada é à toa no cinema, nas histórias, né? Eu fiquei imaginando... Hiroshima, gente, é uma cidade que foi destruída por uma putaria, vamos chamar assim, né? A putaria Olha da o bomba luto aí. atômica. Olha né? o luto aí, é um símbolo de luto mundial, E um símbolo de luto mundial e foi reconstruída. E aí a gente encontra aquela Hiroshima completamente reconstruída, moderna, japonesa nos dias de hoje. E ele ir pra lá fazer isso, ele tá, sim, buscando se reconstruir. Né? Ele vai pra Hiroshima buscar essa sua reconstrução, ainda que isso seja inconsciente. Isso não é consciente na cabeça dele, eu acredito que não. Até porque convidam ele pra ir pra Hiroshima. Não acredito que ele tenha pensado, vou pra Hiroshima fazer isso. Não, é uma coisa inconsciente, né? Mas é muito simbólico. Isso está em Hiroshima, uma cidade que foi completamente destruída, passou pelo luto e foi reconstruída. E é um filme de luto, mas também da busca pela reconstrução. E todo mundo que passa pelo luto, isso que o Paulinho falou, precisa do coletivo ali, mas você tá buscando a sua reconstrução. E eu tenho certeza, quem falou isso, que todo mundo que passou por um luto, né, na vida, vai olhar pra esse filme e vai se identificar de uma forma ou de outra, né, com o personagem, ainda que não seja exatamente da mesma maneira do seu luto, né, mas o sentimento geral de luto e busca da reconstrução, eu acho que ele é universal, e o fato da gente estar falando isso num filme japonês mostra bem isso, é completamente universal. Na verdade, ele tentou filmar na Coreia e não conseguiu, aí que surgiu Hiroshima. E o luto, gente, não é só quem não viveu o luto de uma realidade, né? O luto de uma situação, não é só de pessoas, né? Ali a gente vê personagens lidando com o luto de alguém, mas também de uma história, de um hábito, de uma realidade que não vai existir mais, né? E tem uma frase que ele falou para a Folha de São Paulo que eu acho linda, assim, que eu separei aqui pra gente, que ele fala: se você almeja uma vida enriquecedora, precisa amar outras pessoas e coisas além de si mesmo. E eu acho que essa coisa do luto de enclausuramento, e ali a gente vê o personagem obrigado ao convívio com os atores que ele seleciona, com a motorista, né, e com toda uma outra realidade que não é a dele, também amplia o olhar dele para além da própria dor, né? Mas também tem uma coisa, né, gente? Eu fico pensando nessa história do luto, né? Que o filme, né, fica ali com a gente o tempo inteiro. Eu acho que o luto também é uma coisa muito particular. Inclusive a forma como você encara a sua vida.
a forma como você encara um luto, diz muito sobre como você encara a vida. Sabe? Essa história do luto, né, de luto coletivo, é preciso colocar no coletivo, eu não sei não. Acho que luto é uma coisa muito particular, e seja ele do jeito que for. Seja ele seja ele por pessoa, seja ele por situação, seja ele da vida. Mas eu acho que no fundo, e ali é o tempo inteiro te chamando para você ser a responsável pela sua vida. Inclusive quando ele coloca a Tilvânia, sabe? A forma como você está lidando com a sua vida. Porque a gente ainda vive hoje numa cultura, numa sociedade em que você vai sempre colocar a culpa do outro. É o outro. A culpa é das redes sociais, a culpa é da televisão, a culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei o quê, para você não olhar para dentro e falar assim, não, filho, você é responsável pelas suas escolhas, você é responsável pelas as suas alegrias e tristezas, entendeu? Você é responsável pela forma como você lida com o luto e pela forma como você sai dela, sabe? Eu acho que ali foi uma grande mérito para ele, sabe? Dele ter vivido isso tudo e dele ter de fato conseguido, depois de uma trajetória aí, ter conseguido colocar para fora, ter conseguido pensar que de fato ele não estava encarando o luto de uma forma, ou claro que outras pessoas ajudaram, claro que o ambiente ajudou, um espetáculo, uma motorista que também estava vivendo luto, isso tudo ajuda. Mas no final das contas, não é o outro, não é o coletivo que vai te fazer. Você não tem, é você mesmo que tem que resolver sua vida, gente. Não tem jeito, sabe? A gente é que tem que dar conta da gente, sabe? Até para se colocar em coletivo para viver o luto, né? Exatamente, entendeu? É isso. Então é isso. Bom, Drive My Car, para quem não assistiu, está em cartaz nos cinemas aqui em Belo Horizonte, ainda está em cartaz. E São também, Paulo também. Isso. E também está na plataforma MUBI. Chegou na plataforma MUBI na última sexta, 1º de abril. Não é mentira, tá lá mesmo, eu fui conferir. Então tá lá para quem quiser assistir Drive My Car. E notas? Quem dá mais para este filme? De 1 a 5. Eu dou 4. Ah, gente, eu dou 5, porque eu com 43 anos, se eu tivesse aquela cabeça de conduzir uma história dessa, com esse nível de elaboração e de conexão com o universal, não tem quem não vai se identificar com esse filme, gente. Vai lá assistir. Gente, eu não dou nota nenhuma. Ah, não, Fernando, você tem DRT de atriz, me ajuda aí. Não, gente, é porque, assim, não é um filme que eu amei, entendeu? Mas também não é um filme que eu detestei, não é um filme da minha vida. Não é um filme, é isso que eu tô te falando, ele me instigou em muitas coisas. Mas eu não sei se eu consigo dar nota pra esse filme, entendeu? Porque, não sei, não daria. Eu acho que veja, e assim como a gente tem que encarar o luto, encare sua nota, sabe? Veja o filme e veja o que você acha. Se ele te toca, ele vai te tocar em algumas coisas, em outras não. É mais ou menos isso. Como a vida. Eu vou dar 5 e acho que é um filme que vai ser revisitado várias vezes ao longo dos próximos anos. A gente ainda vai falar muito dele, da mesma forma que a gente fala até hoje de Parasita, de vários outros filmes que passaram pelo Oscar, né? Já que a gente tá falando de Oscar. Parasita eu acho que é um filme que me deixou... Parasita que também colocou várias questões da humanidade, várias questões sociais, várias questões... Eu acho que me deixou mais impactada do que Drive My Car. Não que é isso, não que não tenha me tocado, mas assim, acho que Parasita, né, dessas culturas diferentes da nossa, colonizada e, enfim, acho que Parasita me deixou mais em suspenso. Muito bem, assistam e contem pra gente o que vocês acharam. Mas antes da gente ir embora, eu quero saber de todos vocês qual foi, né, o último filme ou série que vocês assistiram aí. Quem começa?
Eu posso começar, porque eu quero falar, não é nem de filme e nem de série, eu quero falar da novela Pantanal. Ah, Pantanal. Todo mundo tá assistindo Pantanal, por favor, né? Eu quero falar de Pantanal. Porque eu acho que Pantanal... há muito tempo eu não via novela com a frequência que eu tô vendo Pantanal. 2. Eu acho que o primeiro episódio... Irandir Santos, gente, que trabalho de ator magnífico do Irandir no primeiro episódio. Quem não viu, gente, novela agora é tipo série, você pode ver, tá disponível na Globoplay. Então, eu acho um trabalho incrível, assim, de tudo, de fotografia. Fotografia daquela novela tá coisa de cinema. Walter Carvalho, né? Walter Carvalho. Irandir tá arrasando. E quero aqui também falar da Bruna Lismayer, que ela tá me surpreendendo. Gente, eu não sabia que essa menina conseguiria, ou assim, como que ela chegaria nesse lugar, nessa personagem. E assim, palmas pra todos, mas pra esses dois em especial, assim, pelo trabalho de atuação e a entrega deles aos personagens. Então, minha dica de hoje é Pantanal. Veja Pantanal com esse olhar que a gente dedica ao cinema. Veja Pantanal. Eu tô arrasada, gente. Eu tô arrasada que eu não tô vendo. Ah, veja na Globoplay. Globoplay, Eu não tenho Fernanda. Globoplay, gente. Eu não tenho Globoplay. Não Fernanda, tenho. que hora você vai ver a novela, amor? Não tá rolando pra você. Não dá, Agora não não tá vai dando rolar. tempo. Não, gente, não tá dando tempo. Não dá, sabe? E Maria assim, Bethânia na abertura, né, gente? Maria Bethânia cantando o Mas tema eu- clássico mas lá de Pantanal. Henrique Mas eu Dias, vi não, a primeira gente. versão. Eu vi a primeira versão de Pantanal. TV Manchete? gente. TV É Manchete. Manchete. TV Manchete. Gente, foi na época. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Vocês viram a primeira versão? Sim, É tudinho. o da Gilma Marruá? Gilma É o da Marruá, claro. Gente, minha mãe não deixava porque eu também tinha tava, não via sexo tudo, não. explícito. Ué. Gente Deixa eu pelada. falar, gente, a Pantanal, na época que ela foi lançada, foi uma revolução. Tanto é que hoje o Boninho, acho que é o Boni, que deu uma entrevista falando que o grande arrependimento dele Foi deixar passar Pantanal, né? foi ter deixado a Pantanal, porque a Pantanal, eu imagino que hoje esteja assim também, tinham grandes tomadas, assim, Sim. meia hora de imagens do É Pantanal. muito Drive com My música- Car. Era um com outro música tempo, né? Era tempo. Com música do Marcos Viana, sabe? Aquela coisa toda lindo. E a gente não estava acostumado com isso. E o público amou. E a novela era fantástica, era maravilhosa. E eu falei assim, gente, eu parei de ver novela há um tempo, porque eu não consigo mais, né? Durmo muito cedo. Falei, não, vou ver Pantanal. Mas aí eu descobri que começa às 9h30 da noite, gente. Começa às 9h30 da noite, não dá Gente, pra mas a questão é, onde eles estão filmando? Porque Pantanal acabou, a Amazônia acabou, tudo acabou com esse governo, eles estão filmando aonde? Ainda tem um pedacinho de Pantanal, Tem um pelo pedacinho jeito, de- né? Talvez se comparar as imagens, né, vai dar uma diferença gritante, assim, em termos de... Agora, os recursos técnicos também, as cenas com, que eu imagino que seja drone. Drone, É uma coisa absurda. 50% Ai, das gente. imagens são de drone. Agora, quem Vou diria... assinar Globoplay. Aos 50 anos de idade, tô aqui, virei noveleiro de novo, tô amando o Mas Pantanal. vale a pena. Né? E eu me lembro, eu só queria fazer uma ressalva da versão 1 de Pantanal, da TV Manchete, que depois foi reprisada pelo SBT, não sei se vocês se lembram disso. Não. Né? Foi reprisada pelo SBT. Pantanal tinha essas duas coisas. Uma, por que a novela fez sucesso? Não foi por isso, né? Mas falava-se só nisso. Porque tinha gente pelada, e vamos ser, né? Era numa época Mas que não agora tinha não gente tem, pelada. Não, agora não tem. Pantanal não tem, não. era uma novela que ia ao ar na Manchete nesse horário mesmo, entre 9h30 e 10 horas. Eu acho, inclusive, que era depois de 10 horas, por conta até da classificação indicativa, por ter gente pelada. Então tinha gente pelada o tempo todo. A Juma, a Guta, a Muda, aquelas personagens todas, né? E outra coisa... eram essa estética Luiz Fernando Carvalho, né? De imagens lentas e tal. Só que isso, eu não sei se vocês se lembram disso, o meio da novela deu uma barrigada. Eu não sei se o Benedito Rui Como toda Barbosa novela. não conseguia entregar os capítulos a tempo, e a produção da novela foi muito complicada mesmo. Então, lá pro meio da novela, deu uma barrigada. Como que eles resolviam isso? Com as imagens. Então você tinha lá os capítulos de 1 hora, era tipo 48 minutos de imagem do Pantanal.
Né? Como E 12 é que você minutos. lembra disso, Eu lembro James? disso Como é que você nitidamente. lembra disso, James? Lembro Gente, nitidamente. Mas eu como se lembro fosse também. hoje. Gente, trago dados. A novela estreou 27 de março de 1990. É isso aí. Mas eu lembro Então, disso aí, ó, também. ele estreou depois 28 de março de 2022, né? Mas eu Né? lembro disso também Eu que a lembro gente tá disso. falando. E aí a Eu novela deu lembro uma disso. barrigada e depois retomou o seu caminho pra finalizar. Então eu queria só fazer essa ressalva. adendo. Hoje, nós É. super fomos no etc, né, gente? Fomos no Mas fica a etc dica aí. total. Fica a dica total. Bom, é isso. Acho que todo mundo hoje então vai falar de Pantanal, né? Vamos falar. Não, peraí, gente. Eu não, jamais. Então vai. Jamais. Então diga. Não. Eu vou trazer uma dica animada aqui, gente. Primeiro eu queria reafirmar a dica de Drive My Car, porque eu ouvi a dica aqui by James no Cinema Etc. Queria reafirmar a dica de The Morning Show, que a Carol trouxe aqui já. E eu tô vidrado nessa segunda temporada que volta, né? Continua todas as questões de abuso de todas as escalas, do patriarcalismo, do machismo, aqueles homens péssimos medievais que estão aí ao seu redor, mas a pandemia chegando e a gente vê a pandemia, o início da pandemia agora, Com distanciamento, anteontem. né? Que loucura, ele lá em Wuhan, enfim, as cenas em Wuhan, bizarro, gente, assistam. E queria trazer uma dica animada, uma coisa mais TV pirata, já que a gente tá cringe hoje, que é uma série que tá no HBO Max chamada Minx, Uma para Elas, que é uma série com episódios de 30 minutos, uma comédia. Adoro esses episódios de 30 minutos. É série pra ver relaxado, que conta a história de uma feminista da segunda onda, em 71, que ela passa anos criando uma revista, a primeira revista voltada para o público feminino. E ela tenta emplacar essa revista, que é o Despertar do Matriarcado, para várias editoras, até que um cara, que é um editor de revistas eróticas masculinas, que Maravilhoso. 12 Já edições, 4 milhões de vendas, um cara super escrotão da parada, vê nessa possibilidade, nesse projeto dessa Joyce, que é uma atriz maravilhosa inglesa. Ele falou assim, vamos colocar aí no masculino nessa sua parada que vai vender. E aí toda a história se desenvolve nessa tentativa dela de preservar um conceito super engajado de feminismo nos anos 70 e ele botando o homem pelado. No primeiro episódio são 38 pênis, eu vi numa matéria. Ou seja, isso já tem uma camada aí que é maravilhosa, que a gente é tão acostumado com a sexualização do corpo feminino que uma piroca na tela da sua casa ainda te assusta, né? E eu acho isso maravilhoso, é uma dica. Imagina 38. Imagina 38, né? James, tem piroca ali que a gente nem no vestiário da escola a gente viu, meu filho. Já adorei. Mas então, assim, você aí, cara ouvinte, achava que esse episódio ia terminar pra cima? Não. Eu vou dar uma dica podreira. Preparem-se. Vai terminar pra baixo. Mas é muito... Terminar pra baixo não, gente. E eu, uai? Não, então tá. Então, você quer, a sua dica é pra cima ou é pra baixo? A minha dica é bem aleatória. Aleatória? Não, então eu vou deixar você com a dica aleatória pro final, né? Porque a minha dica é podreira. Mas Bem etc. A minha dica é podreira. É Phoenix Rising, Renascendo das Cinzas. Filme, ou na verdade série, porque são 2 episódios, né, que tá na HBO Max, é a história da Evan Rachel Wood, a atriz Evan Rachel Wood, e o relacionamento abusivo dela com Marilyn Manson. Ela conta com todos os detalhes e pormenores, todo o relacionamento dela com Marilyn Manson, um cara que abusou dela de todas as formas, vocês podem imaginar. Abuso sexual, mental, cárcere privado, tortura, teve tudo isso no relacionamento dos dois. E a Evan Rachel Wood, o documentário não é só isso, né? O documentário é mostrando também a ativista que ela se tornou em cima disso tudo. Então, ela descobriu que as leis na Califórnia, os crimes de abuso na Califórnia, eles prescrevem de 1 a 3 anos, acho que no máximo 3 anos, depois do acontecido. E ela fala assim, gente, 3 anos, a mulher que sai do relacionamento, ela não consegue sair desse relacionamento abusivo para poder denunciar. E aí ela
ela começa uma cruzada para mudar essas leis e ela consegue para ampliar esse prazo para que as mulheres possam aí sim, com um tempo maior, depois que saíram disso, passaram por vários processos na cabeça, conseguirem denunciar e ela consegue isso. Mas assim, então a série tem esses dois lados. O lado ativista dela, e a gente vê isso tudo, ela indo no Congresso, discursando no Congresso, e toda a história dela que é escabrosa. O Marilyn Manson, ele deveria, a essa altura do campeonato, no mínimo preso. No mínimo cancelado, no máximo preso com prisão perpétua, né? Mas prescreveu. Então ela tenta mudar a lei exatamente pro caso dela, mas para todas as outras mulheres, né? O crime prescreveu, então ela não consegue denunciar. Você termina isso com uma raiva tão forte do Marilyn Manson que eu fui na minha estante de CDs, eu fui lá, o que eu tenho do Marilyn Manson? Eu tinha um CD, joguei fora. Você queimou igual o disco da Xuxa, quando a gente queimava na rua, né, igual gente? Igual o disco da Xuxa. Igual quando a galera queimou o disco dos Beatles lá, né? Quando o Lennon falou que era maior do que Cristo, aquela história toda. Arrancou a cabeça do Fofão, porque tinha uma faca Arrancou a cabeça dentro. do Fofão. Joguei meu disco do Marilyn Manson fora e tô muito feliz com isso. Phoenix Rising. Achei que você ia indicar a TV Senado, gente. O atual presidente cancelando, vetando a lei Paulo Gustavo, que é tipo tão trash quanto isso. Né? Exatamente, é tão trash quanto. É verdade, né? Agora sim, Fernanda, você pode dar a sua dica aleatória pra gente terminar lá pra cima. A biografia do Lula. Ok, é super aleatório. Cabe no etc. Etc. É isso aí. Fernando Moraes. Não precisa dizer mais nada, isso. né? É isso. E só um adendo aqui, só rapidinho, que eu me lembrei que na época da primeira Pantanal, tinha muita gente nua e ninguém falava nada, e que agora não tem ninguém, né, nu. Agora, é porque naquela época não existia o cidadão de bem. Ah, é verdade. O cidadão de bem, ele verdade. até existia, mas ele estava calado. Isso. E agora tem cidadão de bem. É isso. E agora não pode, né? Porque o Não cidadão pode de bem não à pode. luz do dia, né? Porque tudo continua na mesma coisa às escuras. Isso. Mas isso vai acabar. Isso vai acabar. Vai acabar. É isso aí. Então você aí, ouvinte, que bota pra quebrar. Isso aí. Como é que era aquela expressão? A expressão que tinha um personagem que falava, não sei o que, saracuteia, enfim, não vou lembrar agora. Você aí, caro ouvinte, este foi o Cinema Etc. número 29. Se você gostou ou não gostou, tem críticas, sugestões ou quer participar do nosso bate-papo, mande um e-mail para podcastcinemaetc@gmail.com ou através das nossas redes sociais, @podcastcinemaetc no Instagram e no Facebook. Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Al Masculina e o Esquema Novo, com produção da Cotonizio Podcasts. Até o próximo episódio. Tchau, Beijo. amiguinhos. Arigato!